Bom, pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar um pouco sobre água produzida. É um assunto muito importante aí dentro da indústria do petróleo, né? E, é, e a gente vai aqui focar, né, em processo de tratamento, né, da água produzida, como a gente vai fazer para separar a água do óleo, né? Como a gente faz para separar óleo de água, né? Então, porque são soluções diferentes, né? São misturas diferentes, né? Então, a gente vai focar aí nos processos de tratamento, né? A água produzida, ela tem aí um percentual muito importante dentro né, do total produtivo da indústria do petróleo, né? Chegando até 24% né, desse total produtivo, né? E ela é definida como toda a água que é arrastada junto com o processo, né, de produção de petróleo, junto com o petróleo, né? E ela tem como origem a água conata ou água de formação, né? E a presença de óleo em água a água contamina o óleo e vice-versa. Depois que você separa essa água, todo o óleo presente na água é um contaminante da água, dificultando então o seu descarte, né? Então, algumas causas aí da produção de água, né? É claro, características relativas à unidade produtora, né? Como ao processo de perfuração, ao tipo de completação utilizada, ao amadurecimento do reservatório, né? Quais são os mecanismos utilizados para a produção, né? Problemas durante o processo produtivo, né? Problemas mecânicos, falhas na sedimentação, furos, comunicações subterrâneas, zonas fraturadas, né? Outro fator bem importante é durante o processo de recuperação secundária, onde você vai fazer, por exemplo, a injeção de água, né? Como um fluido para te ajudar nesse processo de recuperação secundária, aumentar a pressão do reservatório, fazer com que eu consiga novamente atingir uma pressão de produção, né? O que pode acontecer é o aparecimento de fingerings, né? Eu tenho uma diferença aí de solubilidade, não são immiscíveis, né? Água e óleo, tem diferenças de densidade, né? E aí vão aparecer fingerings que pode fazer com que aconteça, né, que um deles atinja a região de produção e você comece a produzir água junto, né? Então, isso também é um grande problema, né? A gente pode ter fenômenos aí, é, eu tenho fenômenos de conificação, né? Então, que é a presença de cones de água, né? Devido em decorrência aí da mudança de pressão brusca aí que eu tenho dentro do processo produtivo da unidade de produção, né? E aí então eu teria o aparecimento desse cone que favoreceria a produção de água, né? E aí a gente precisaria resolver isso através do controle de produção, né? Cálculos de vazão. Como características gerais, né? A gente tem uma mistura com uma composição bem complexa, né? Eu posso ter óleo livre, né? Eu posso ter óleo microemulsionado, eu posso ter óleo dissolvido, posso ter sólidos suspensos e metais tudo junto aqui. Então teria aqui uma emulsão água-óleo, uma emulsão óleo-água, uma emulsão água, óleo, água, né? Então eu teria dentro daqui eu teria emulsões, eu teria dentro como se fosse uma bolha de óleo e dentro dessa bolha uma outra emulsão e por fora e essa bolha dentro de uma outra emulsão, né? Então a complexidade é grande, né? E eu posso ter emulsão com a presença de sólidos, por exemplo, né? Essas águas, elas têm características de serem corrosivas, com um poder grande de incrustação, né? Elas têm alta condutividade, né? Vai alterar as propriedades coligativas da água devido à presença do óleo, né? Então, o óleo vai tender a aumentar a pressão de vapor e a presença de sais que também estão presentes nessa mistura podem reduzir essas características. Posso ter a presença de outros contaminantes, como metais pesados, compostos aromáticos, né, que
são de risco ambiental e humano, né? Então aqui a gente tem a característica da água produzida da bacia Sergipe-Alagoas, né? É, mostrando aqui a concentração mínima e a concentração máxima, né, da salinidade, da densidade, do pH dessa água, a presença de bário, alcalinidade total, dureza, cloreto, entre outras características dessa água, né? Então é uma característica, uma substância muito complexa, né? E é importante a gente mostrar aqui, né? Presença de cromo, né? De chumbo, de cobre, né? Níquel, zinco, apesar de pouco, mas a gente tem, né? A gente tem algumas resoluções, né, do CONAMA que elas regulamentam, né, o teor de óleos e graxas dentro na água, né, para que ela possa ser descartada, né? Então você deve obedecer uma média mensal de até 20 ppm, né, com um valor máximo diário de 42 ppm, né? Então essa é uma concentração que é estabelecida pelo CONAMA para essa água ser descartada, né? Então, a gente tem aqui um fluxograma geral, né, de um processo de separação, né? Então, você tem aqui a entrada de óleo, água e gás num separador trifásico, né? A saída do gás, óleo, né? Mais aí uma certa quantidade de água, né? E e isso daqui vai para um separador, para um tratador eletrostático e a separação, o óleo, uma pequena quantidade de água vai se juntar com a água que sai aqui do separador trifásico, indo então para uma bateria de ciclones, né, onde eu teria uma separação, aí eu teria uma mistura água, né, óleo, né, não, na verdade eu teria óleo, água, eu teria óleo na água, né, e aí eu teria água no óleo, então aqui vai ser mais óleo e pouca água. Aqui eu teria água com bastante água com óleo emulsionado, né? E aí eu utilizaria operações unitárias para fazer a separação, como utilizar uma bateria de ciclones, uma unidade de flotação em que eu conseguiria adicionar um aditivo químico para fazer a flotação e então eu teria uma água tratada e deveria estar dentro de uma determinada concentração de 20 miligramas por óleo por litro, e aqui o óleo que é obtido a partir desse processo de separação. Tá? Durante o processo de tratamento, então a gente tem algumas operações, né, ou equipamentos que podem ser utilizados como um vaso desgaseificador, né? Então ele é um separador trifásico com um extrator de água, né? Então ele vai separar água-óleo, né? A partir de uma etapa de decantação, né? Então o que tu teria aqui? Teria entrada numa mistura trifásica, né? Aqui tu já entraria numa determinada vazão, aqui um anteparo, uma placa defletora para já ocasionar uma redução muito de energia cinética, né? Para que já se iniciasse o processo de separação, né? E aí aqui a corrente de gás sairia aqui por cima, a gente tem um desmister aqui para reter a névoa e fazer com que qualquer quantidade de fluido, de líquido, né, que poderia ser arrastada junto com o gás já fique retido e pingue, né, vai pingar aqui nessa região, goteje. E aqui a gente tem o separador água-óleo, né? Então o óleo ficaria na região superior, né? A água na parte inferior e a gente conseguiria fazer a separação. Outro equipamento muito utilizado no processo de tratamento de água-óleo, né? Separação de água produzida são os hidrociclones, né? São equipamentos muito simples, né? Em que eu tenho aqui uma entrada da mistura, uma região cilíndrica. Essa mistura ela entra e inicia
um escoamento na forma de vórtices. Então eu tenho um vórtice que se inicia aqui, né? E ao chegar nessa região onde eu tenho maior pressão, esse vórtice ele retorna internamente para sair daqui na região superior, tá? Então aqui para uma separação água-óleo, o óleo sendo menos denso que a água, né? Provavelmente ele vai sair aqui pela região superior do, do hidrociclone e aqui na parte inferior a água, né? Também esse aqui seriam ciclones, né? Utilizados mais para separação, tratamento de gases, né? Aqui é uma característica mais de hidrociclones, né? Então são equipamentos que têm mais de 40 anos, né? Com início aí na década de 80, né? A partir dessa época expandiu-se muito o uso desse equipamento, sendo utilizado aí no tratamento, recuperação de óleo e tratamento de água produzida, né? Os hidrociclones também são chamados de de-oilers, né? Então a gente já falou, né? Então eu falei rapidamente. Então tem uma entrada tangencial, né? Sob pressão nesse trecho de maior diâmetro, nessa região cilíndrica, né? Aí há um decréscimo do diâmetro, uma formação, uma região cônica, né? Onde vai ocasionar a desaceleração, vai ocasionar a aceleração dos fluidos, e essa aceleração vai impelir o fluido mais pesado para as paredes. E aí o atrito desse fluido pesado com as paredes vai fazer com que ele seja coletado e saia na região inferior, né? E aí, devido à diferença de pressão, ocorre o aparecimento de um fluxo reverso, em que esse fluido sai também. Uma parte sai aqui, o fluido mais pesado, e o mais leve sai pela parte superior, né? Então eles têm esse movimento. Isso aqui é uma figura de uma simulação, né? Então mostrando aqui o movimento dos fluidos na região interna do hidrociclone, né? São equipamentos simples, como eu já tinha falado, de simples construção, equipamentos baratos, não precisam de muito espaço. Eles podem ser utilizados para separação sólido-líquido, sólido-sólido, líquido-sólido, gás-líquido, gás-sólido, líquido-líquido, né? E a grande vantagem é como eu preciso de forças cisalhantes, né? Para que quem é mais pesado, que vai atritar com a parede, né, ele seja coletado. Então eu posso ter corrosão, eu posso ter aí erosão na parede do ciclone ou do ciclone, né? Então, esses de-oilers, eles são classificados, né, de acordo com Castilho e Medronho, nos principais grupos, né, que são as famílias, né, que são as famílias de Krebs, Hetman e Bradley, né? Cada um desses ciclones ele se baseia as suas relações geométricas com o diâmetro da seção cilíndrica, tá? Então, assim, você vai definir esse diâmetro da seção cilíndrica a partir das características do diâmetro de partícula ou de gota que você quer separar. E a partir disso você vai fazer o cálculo de toda a geometria dele a partir desse diâmetro da seção cilíndrica, né? Então, tu tem relações geométricas de de outras medidas dele com relação à medida do diâmetro da seção cilíndrica, tá? Então, os que possuem os hidrociclones com melhor rendimento, né, óleo-água, são rendimentos abaixo de 25%, né? Então, permitindo aí que o óleo ocupe até metade do raio do corpo cilíndrico, né? Então, aqui ele vai ocupar uma região aqui de até 25% do raio do corpo cilíndrico, né? Ou a água vai ficar nessa região, né? Com relação ao desempenho operacional, né, o diâmetro das gotas da fase dispersa é um fator importante para o desempenho operacional. Então, quanto menor a gota, menor a sua velocidade de separação. Então, quanto menor a gota, mais dificuldade eu tenho para fazer a separação, né? Então, para que eu consiga realizar a separação de gotas menores, eu tenho que reduzir o tamanho do equipamento. Se eu reduzo o tamanho do equipamento, eu aumento
a possibilidade de separação de gotas menores, mas aí eu teria como consequência um aumento da queda de pressão e uma redução da capacidade é, de processamento, né? Então, essa é uma característica muito interessante, né? Porque você vai ter que, de acordo com o tamanho da gota, mexer nas propriedades, é, na geometria do equipamento, e isso também vai trazer consequências positivas para o seu processo, mas também consequências negativas quanto à operação desse equipamento, né? A gente indica-se, né, que ocorra a entrada, né, da mistura, ela não seja centralizada, ela seja sempre com o objetivo de que force o escoamento, o fluxo na forma de espirais, né, porque aí dessa forma você evitaria danos no equipamento, então você sempre vai forçar esse tipo de escoamento para que eu não ocasione então ruptura devido à erosão. Então você vai calcular para que isso ocorra de forma a evitar esse tipo de desgaste, né? Você pode resolver o problema da baixa capacidade produtiva, dependendo do tamanho da gota, se você trabalhar com gotas muito pequenas, né? A utilização de módulos, né, com vários ciclones pequenos, né? Então você faria a separação utilizando de uma bateria de ciclones pequenos, né, inseridos nesses módulos. Então você acabaria que aumentaria a capacidade produtiva devido ao maior número de ciclones utilizados. Mas individualmente eles teriam capacidades produtivas pequenas, tá? Então aqui a gente tem as principais, os nomes que a gente precisa saber, né? Então a alimentação, né? Em geral essa alimentação é pressurizada, né? A gente tem aqui um negócio que se chama Vortex Finder, né? Que é a, é uma espécie de cilindro que fica nessa região centralizada para que ele pegue esse vórtex central aqui, né? A gente tem aqui essa região inferior aqui que pode ser chamado de apex, né? Ou pode ser chamado de underflow, né? E em cima a gente tem o overflow. Então aqui eu sairia a água, no caso da separação óleo-água, sairia a água aqui e óleo aqui em cima, né? Então eu posso modificar, né? Então, se eu aumentar o diâmetro do vortex, se eu mexer no diâmetro do vortex finder, que é isso daqui, se eu aumentar o seu diâmetro, eu vou ter uma diminuição da eficiência, né? E vou ter a possibilidade de que partículas maiores se misturem com partículas menores, e aí você vai ter a saída de uma água contaminada aqui. Se eu reduzir o tamanho do vortex finder, eu vou aumentar a eficiência, né? Porque eu vou ter somente partículas menores sendo coletadas nessa região. Lembre que, por exemplo, a água, ela ocuparia um espaço de em torno de 20 até 25% do diâmetro dessa região. Então, se esse vortex finder ultrapassar essa região, eu vou ter água sendo coletada junto aqui, né? A queda de pressão, né? Se eu aumentar a queda de pressão, eu vou ter um aumento na eficiência devido ao aumento aí da taxa de fluxo. Como é que eu faço para aumentar a queda de pressão? Aumento o fluxo, né? Como é que eu faço para reduzir a queda de pressão? Diminuo o fluxo, né? E, consequentemente, aumentando o fluxo, aumento a eficiência, reduzindo o fluxo, reduzo a eficiência, né? O diâmetro do ápex, dessa região aqui inferior. Se eu aumentar esse diâmetro, eu vou reduzir a eficiência, porque eu vou diminuir o tempo de residência. Eu vou fazer que grandes quantidades de fluido arrastem gotículas pequenas para cá. Eu quero que as gotículas pequenas elas voltem para cá e saiam aqui em cima. Então, se isso aqui aumentar, a possibilidade delas saírem é menor. Então, eu preciso reduzir o tamanho do ápex, né, para ter uma maior overflow aqui, um maior escoamento aqui nessa região, né? Com relação ao apex, né,
Ele pode ter diversas características. Eu tenho Apex na forma de cordão, pense que é um fluido. Então, vai ser um fluido saindo assim, na forma de um cordãozinho, né? Na forma de um filete de água, né? E só que aqui a gente está com uma vazão baixa. Então, o orifício desse Apex ele é insuficiente. Eu posso estar com ele muito aberto, tá? Uma descarga em spray muito grande. O que eu preciso? Um Apex que tenha uma descarga entre 20 e 30 graus, tá? Posso também mexer na taxa de alimentação. Se eu aumentar a taxa de alimentação, eu vou aumentar as forças gravitacionais, porque eu vou favorecer com que os fluidos sejam arremessados com relação para a parede do ciclone, então vou aumentar a eficiência, né? Posso mexer no diâmetro do hidrociclone, né? Na região, no diâmetro dele, né? E se eu mexer no diâmetro dele, eu vou. Quanto maior o diâmetro, menor a eficiência. Quanto menor o diâmetro, maior a eficiência, né? Então, aumento o diâmetro, diminui a eficiência, por quê? Porque estou reduzindo as forças gravitacionais. Diminuo o tamanho, aumento a eficiência, aumento as forças gravitacionais. Mas também tenho consequência: aumento do diâmetro, né? Redução das forças gravitacionais, redução da queda de pressão, diminuição do diâmetro, aumento das forças gravitacionais, aumento da eficiência, mas também aumento da queda de pressão, tá? O comprimento do ciclone. Então, se eu aumentar esse comprimento, eu aumento a eficiência. Por quê? Porque eu estou fazendo com que esse fluido fique mais tempo lá dentro. Então, estou aumentando o tempo de residência dele lá. Se eu reduzir o tamanho, eu vou fazer com que o fluido tenha menos tempo dentro do ciclone e aí eu vou reduzir também a eficiência, né? A gente tem alguns parâmetros operacionais importantes que devem ser calculados, como o número de Euler, né, que é um número muito importante para a escolha do hidrociclone, e esse número ele vai relacionar o ΔP, a queda de pressão, com a vazão, né, de alimentação que está aqui dentro, né, de VC, né, então aqui está a vazão do volume do ciclone, né. Passando agora para outros sistemas, como sistemas gravitacionais, que também são utilizados para separação, né, água-óleo, né, são equipamentos que são também equipamentos simples, mas precisam de mais espaço do que um hidrociclone, né, utilizado para remoções mais grosseiras, né, e são o primeiro estágio no tratamento. E a gente tem alguns tipos: o separador API, da American Petroleum Institute, o separador PPI, que é um interceptador de placas paralelas, e o CPI, que é um interceptador de placas corrugadas. A gente vai falar rapidamente deles, né? Então, o separador do gravitacional API, eu tenho um tanque grande, ó, aqui, parecido com esse aqui, e eu tenho aqui a entrada da mistura, né? E o que vai acontecer? O mais leve vai subir, o óleo vai subir, porque ele é mais leve, né? E a água vai ficar aqui embaixo, que é o mais pesado, né? Então você vai coletar a água por aqui e vai coletar o óleo por aqui. Para isso, eu preciso que eu tenha um escoamento horizontal, onde eu tenha tempo para que ocorra a decantação do óleo, a separação de fases. Eu preciso que esse escoamento seja um escoamento lento. Eu preciso, então, quanto menor o tamanho da gota, mais tempo ela vai precisar escoar aqui para que ela pode coalescer, juntar com outras gotas e subir, mas eu vou precisar de mais tempo para que isso aconteça, né? Então, essa separação ela vai depender muito do teor de óleo e da vazão de alimentação, né? O separador CPI e PPI, né? Então, o separador PPI, eu tenho placas paralelas aqui, então eu teria aqui uma alimentação, aqui seria a primeira, eu teria aqui um primeiro, uma primeira etapa, né, onde eu teria uma redução da velocidade, e aí os mais pesados eu conseguiria fazer aqui a primeira separação. Então isso aqui vai passar por aqui, isso aqui é ajustado, né? E aí
vou acabar necessariamente forçando a passagem da água por essas placas, porque está vendo que eu tenho aqui uma parede, então eu vou forçar com que a água passe por aqui para sair aqui. Quando ela for forçada para cá, o óleo ele tem a tendência sempre de vai ter a tendência de subir, porque ele é mais leve, e aí ele vai começar a bater aqui nessas paredes dessas placas paralelas e coalescer com outras gotas de óleo e então subir. Tá? Os CPI, que são de placas corrugadas, essas placas corrugadas é como se fosse tipo uma caixa de abelha, né? Uma colmeia, assim, são várias entradas e você vai forçar a água a passar por essas tubulaçõezinhas aí. E aí a água e o óleo ao passar por aí, o óleo vai começar a bater nas paredes, vai começar a formar gotas maiores e aí as gotas maiores vão subir e as menores e a água vem para cá e sai para cá e o óleo sai aqui nessa região, certo? A gente também tem outro mecanismo que são mecanismos de flotação, né? Quando o particulado ou o óleo, né, ele está em suspensão, né? Eu posso utilizar separadores gravitacionais para o tratamento, mas vai chegar uma hora em que essa mistura ela vai ficar muito complexa. Então, eu vou ter formação de emulsões que são muito mais difíceis de serem separadas. São misturas muito mais estáveis e você vai precisar quebrar essa emulsão, né? Então, a flotação por ar ela é uma operação bastante interessante, né? Então, o processo de flotação ele é basicamente tem três etapas. A colisão e a adesão seletiva de partículas a bolhas de ar. Então, eu vou forçar a passagem de ar por essa mistura água-óleo, e aí vai colidir bolhas de ar com óleo, o óleo vai começar a se aderir a essa superfície, essa interface da bolha com a água, e aí vou formando, né, uma gota grande de óleo para que vai ser carregado. Resistência ao cisalhamento, transferência de partículas à zona de espuma, vai ser lá em cima, a gente vai olhar depois. E a resistência da unidade bolha-partícula na espuma e transferência ao concentrado. Então, aqui só mostrando, né? Então, eu tenho a colisão e adesão entre bolha e gota, né? Aí eu tenho o desenvolvimento da bolha na superfície da gota. E eu tenho a incorporação das bolhas na estrutura do floco e a captura das bolhas pelo floco. Então, o que eu posso fazer? Então, o que eu tenho, né? Tem a primeira etapa, é a colisão entre a bolha e a gota, né? Então, a bolha vai colidir com a gota de óleo, né? Eu posso ter uma adesão e manutenção de forma esférica, eu posso ter uma adesão com a formação de uma lente na interface, e eu posso ter adesão e formação de um filme. Então, aqui elas só estão grudadinhas por essa parte. Aqui eu tenho o óleo em toda a volta daqui, ó, nessa região. Então, formou uma lente aqui. E aqui eu tenho a formação de um filme todo ao redor aqui da bolha. E aí essa bolha, o que pode acontecer? Eu posso ter o crescimento da bolha. Então, eu vou formar núcleos de bolhas, né? Tá vendo aqui, ó? E o desenvolvimento de um ângulo de contato e espalhamento, né? Então, eu vou formar esses núcleos. Eu vou incorporar todas essas bolhas numa estrutura, ou posso incorporar isso numa estrutura de floco, formar isso aqui, ó, um conglomerado, né? Ou eu posso ter um conglomerado passando aqui de óleo e ele ser captado por várias bolhas, tá? A gente tem três tipos básicos: a flotação por ar dissolvido, induzido por ar dissolvido e flotação em coluna. E então a flotação por ar induzido, as bolhas elas são geradas por agitação mecânica ou injeção por meio poroso, então eu tenho formação de bolhas grandes e uma menor eficiência. Eu tenho flotação por ar dissolvido, onde o gás ele é dissolvido na água. Essa água então ela é injetada no flotador, né? A pressão atmosférica eu tenho formação de bolhas. E eu tenho gás dissolvido em água também, né? Então ela é injetada no flotador e eu tenho bolhas na ordem de 100 a 400 micras, aqui na ordem de 50 a 100, tá?
Então aqui a gente tem algumas características de algumas células de flotação, né? Aqui eu tenho uma unidade de floculação, onde eu posso adicionar produtos químicos como agentes floculantes para facilitar a separação, né? Aqui eu tenho uma etapa de saturação do ar, né? E o ar ele é emitido aqui para essa região, né? O desempenho aí da flotação por ar dissolvidos, né, depende aí dessa relação volume de ar, volume de partículas, né? Então o valor típico disso é de 0,005 a 0,06, né? Aqui é uma unidade de flotação por ar induzido, então eu vou induzir a formação de bolhas devido, por exemplo, a esse rotor ele girar e vai formar essas bolhas que são induzidas, são forçadas a passar por essa região, por essa unidade, e então as bolhas vão subir e vão arrastar o óleo, né? E essa aqui é uma coluna de flotação simples, onde eu tenho aqui a injeção do ar, a formação das bolhas, a injeção da alimentação, e as bolhas ao subirem, elas vão coletando o óleo, e o óleo então é separado pela parte superior, né? A gente pode inserir chicanas nas unidades de tratamento para melhorar esse contato bolha-óleo, né? Então, eu vou inserir anteparos aí que vão facilitar isso, né? Eu posso fazer recirculação do sistema para melhorar o processo de separação também, né? E o tubo de despejo, que é a parte superior, então você vai ter, não vai ser uma saída de óleo por calha em geral, né? E aí você vai ter uma câmara de óleo e uma bomba para recuperar esse óleo que vai sair na parte superior, né? No formato de uma espuma, né? Basicamente é isso.